Boa noite, Matheus. Boa noite, Anderson. Estamos chegando. Boa noite, minha gente. O som tá bom, não é? Estão escutando bem? Ótimo. Muito boa noite. Então, hoje a nossa live continua sobre os 60 anos do golpe de 1964, né? Estamos no ano de 2024, portanto, 60 anos do golpe de 1964, né? Uma data importante para se lembrar, uma data importante para se relembrar, uma data importante para se... Eu acho recobrar a memória, né? Esse país é um país que tem um sério problema com a memória. Nós brasileiros temos sequelas gravíssimas em torno da memória. A memória desse país parece que há sempre algo a recobrar, né, em termos de memória. E um dos pontos, eu diria, nevrálgicos da nossa memória é o golpe de 1964. A ditadura que se seguiu após o golpe. Prisões, torturas, assassinatos, corpos desaparecidos, exílios forçados, não é? E toda uma política de destruição desse país que nós vivemos ainda hoje. Que nós herdamos ainda hoje, o que foi o tipo de política econômica da ditadura, o tipo de política social, ou a ausência de uma política social efetiva, não é? Todo o vazio cultural que a ditadura deixou, todo o vínculo com o imperialismo norte-americano e, consequentemente, toda a indústria cultural dos Estados Unidos. Então, assim, o golpe de 64, ele foi absolutamente nefasto para a cultura brasileira. Foi absolutamente miserável para a cultura brasileira, para a cultura econômica brasileira, para a cultura social, não é? Então, assim, eu só vejo atraso em relação ao golpe de 64. Entre 64 e 85 não há nada de louvável nisso, né? Não há nada de heróico nisso, nada de revolução, nada de heróico. Foi um golpe militar, apoiado por civis, apoiado por um setor empresarial da burguesia brasileira e, consequentemente, um golpe, uma ditadura que concentrou mais renda, enriqueceu quem já era rico e empobreceu quem já era pobre mais ainda. Essa foi a grande lógica, né, do golpe de 1964. Então, esse ano, exatamente este ano, agora, no 1º de abril, a gente recobra a memória, lembrando os 60 anos do golpe de 64. Então, preparando esse dia, eu estou fazendo algumas lives sobre temas relativos ao golpe de 64 e à ditadura, né? Já fiz lives sobre a história do golpe, já fiz lives sobre a bibliografia sobre o golpe, já fiz lives sobre o cinema e a ditadura, sobre Eduardo Coutinho e Cabra Marcado para Morrer, sobre a literatura, sobre o teatro, né? Sobre a igreja e o golpe. E hoje nós vamos fazer uma live sobre Dom Helder Câmara, né? Figura-chave na relação com o golpe de 64, né? E uma direita católica que apoiou o golpe, né? Um movimento de extrema-direita chamado TFP, Tradição, Família e Propriedade, uma organização obscura de extrema-direita que nasce ali em 1961 em São Paulo e que teve como liderança uma figura chamada Plínio Corrêa de Oliveira, já falecido. E eles foram um problema com Dom Helder, porque houve um embate da TFP com Dom Helder, não é? Eles escreveram contra Dom Helder cartas, textos, denúncias falsas, o que é próprio dessa gente, né? É próprio do fascismo jogar na sombra, né? É próprio do fascismo jogar baixo, né? Então, assim, Dom Helder é uma figura-chave nesse livro. Por isso que a live de hoje é Dom Helder Câmara, a ditadura e os embates com a TFP, Tradição, Família e Propriedade.
Veja, se alguém que está aqui nessa sala nunca leu nada sobre Dom Helder, conhece apenas a fama dele, Dom Helder Câmara, que foi arcebispo de Recife e Olinda, era um arcebispo de esquerda, etc. Só conhece isso, eu recomendo 2 livros que podem ajudar muito. 2 bons livros, bem escritos, narrativo, fáceis de ler. E eu diria mais do que isso, empolgantes inclusive, né? Para mim são os 2 melhores livros sobre Dom Helder. Está aqui na minha mesa. O primeiro foi escrito em 2002 por Marcos de Castro, um jornalista, intitulado Dom Helder, Misticismo e Santidade. Esse livro aqui. Dom Helder, Misticismo e Santidade. Editora Civilização Brasileira, né? Excelente livro, um roteiro sobre a vida de Dom Helder marcante. Eu sempre recomendo esse livro nas aulas, cursos, né, quando eu trabalho com o pensamento católico do século XX. Um segundo livro é uma delícia de ler. É um historiador belga, mas que mora no Brasil desde os anos 60, já se tornou brasileiro. Ele foi professor no Instituto de Teologia do Recife, onde eu estudei nos anos 80. Era professor de História da Igreja. Chama-se Eduardo Ronart. Eduardo Ronart, ele escreveu um livro intitulado Dom Helder Câmara, Quando a Vida se Faz Dom. Esse livro aqui. Dom Helder Câmara, Quando a Vida se Faz Dom. Editora Paulus. Esse livro é de 2021. É o mais recente escrito sobre Dom Helder Câmara, né? Escrito em 2021 por o Eduardo Ronart. Eu, digamos assim, eu admiro demais Eduardo Ronart, fui aluno dele e acho absolutamente fundamental. É um grande historiador, um dos maiores historiadores da igreja que temos no Brasil, esse homem. Já está aposentado, ele trabalhou na Universidade Federal da Bahia como historiador e está aposentado da Universidade Federal da Bahia. Esse livro aqui, Dom Helder Câmara, Quando a Vida se Faz Dom, Eduardo Ronart, editora Paulus. Gosto muito desse livro, é um livro fundamental. E sobre a ditadura e os bispos, há um livro de um brasilianista, um americano que estuda o Brasil, chamado Kenneth P. Levin. Kenneth P. Serbin. Kenneth Serbin. Diálogos na Sombra, Bispos e Militares, Tortura e Justiça Social na Ditadura. Esse livro aqui. Esse livro é sobre os bispos e a ditadura, né? É uma das referências que eu sempre uso, é um trabalho de um historiador brasilianista, né, que mora nos Estados Unidos e que conhece muito o Brasil e que estudou essa relação do episcopado, dos bispos com a ditadura entre 1964 e 1985. Um livrão, editora Companhia das Letras. Pronto, é a minha bibliografia daí. Alguma coisa sobre a TFP eu indico depois. Há um trabalho muito bom sobre a TFP, Tradição, Família e Propriedade, de uma historiadora de Santa Catarina. Muito bom o trabalho, da Gisele Zanotto. Daqui a pouco eu indico a obra dela, ela tem uma tese de doutorado. Eu acho que é o trabalho mais importante sobre a TFP, escrito por uma historiadora, não por alguém que defende, etc. Não, é um trabalho de historiografia, né? Então, assim, veja, Dom Helder Câmara, ele, sem dúvida nenhuma, ele foi muitos, né? É uma figura grandiosa, teve uma trajetória, eu diria, de grandes mudanças, né? Porque Dom Helder, primeira coisa, ele não se torna de esquerda quando é seminarista, quando é padre, de maneira nenhuma. Ele vê um movimento de uma igreja que estava cada vez mais conservadora, cada vez mais anticomunista. Por exemplo, Dom Helder, a juventude de Dom Helder é filha do anticomunismo. O anticomunismo no Brasil, ele é também católico, né? Por que eu digo também? Porque o anticomunismo ele não é unicamente católico, ele é um movimento político ideológico de direita, todo anticomunismo é de direita, independente de que visão tenhamos do comunismo e as contradições do comunismo, do stalinismo e tal, mas todo anticomunismo é de direita, né? E, veja bem, há um tipo de anticomunismo que é propriamente católico. A Igreja Católica ela adotou um tipo muito peculiar, né? Um tipo muito particular de anticomunismo, tá certo? E Dom Helder, ele é filho na sua juventude desse anticomunismo. Dom Helder é filho desse anticomunismo do Ceará, ele se forma, ele é cearense, né? Ele nasceu em Messejana, ele é cearense. Naquele momento ali, entre a passagem dos anos 20 para os anos 30,
cresce no Ceará, como no Nordeste inteiro, né, um movimento anticomunista que vai dar no integralismo, obviamente, né, porque havia também um crescimento do Partido Comunista, do PCB. Né, o PCB nasce em 22 no Brasil, né, e ele começa a crescer nos anos 30, inclusive no Nordeste. Então, Dom Helder, ele participa desse movimento anticomunista, né, ele entra no integralismo, ele vai ser responsável por um dos setores mais importantes do integralismo. Ele será entregue a ele um cargo muito importante. Ele será o secretário de Educação do integralismo. Ele vai elaborar as políticas de educação e formação do integralismo, né? Junto com o Plínio Salgado. Então, Dom Helder fica no integralismo ali da segunda metade dos anos 30 até a Primeira Guerra Mundial. Ele fica uns 10 anos no integralismo, né? Então ele tem uma formação integralista. Só que tem um detalhe, eu não sei se todos sabem aqui, mas o integralismo é um movimento de massa, de direita, mas de massa. E isso foi muito importante para Dom Helder. Dom Helder conhece o trabalho com as massas pela direita, pelo integralismo. E isso era muito importante para ele, né? Quando eu li a biografia dele, há um capítulo inteiro nesse livro de Eduardo Ronert, não é, que é sobre Dom Helder, há um capítulo sobre Dom Helder e o integralismo, né? E o Eduardo Ronert, ele chama atenção para essa relação de Dom Helder com as massas. Obviamente era uma relação de direita, era uma relação doutrinária, inclusive no sentido católico, porque o integralismo tinha influências católicas. O integralismo, na verdade, era uma ideologia católica de direita, né, reacionária. Plínio Salgado chegou a ter uma audiência privada com Mussolini em 1926, em Roma, né? Então, assim, obviamente o integralismo não era igual ao fascismo italiano, mas era uma forma de fascismo no Brasil. Igual ao fascismo italiano seria impossível no Brasil, né? O integralismo ele passa a ter um comportamento de um tipo de nacionalismo muito singular no Brasil, inclusive atrai negros, né? Por exemplo, Abdias do Nascimento foi integralista durante muito tempo. Abdias do Nascimento foi secretário de Plínio Salgado, inclusive, e conheceu Dom Helder no integralismo, né? Então, assim, muitos desses intelectuais, o Vinícius de Moraes andou, de certa forma, paquerando com o integralismo. O integralismo era um movimento de massa, né? E isso foi importante para Dom Helder. Dom Helder tem contato com as massas. Dom Helder tem um diálogo com as massas, primeiramente pelo integralismo. Agora, tem outra coisa em Dom Helder que eu acho muito importante também, né? Nesse período do integralismo, ainda no período do integralismo, que é o seguinte: Dom Helder, ele vai ter esse contato com as massas no integralismo e ao mesmo tempo ele vai conhecer a direita. Dom Helder vai romper com o integralismo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele rompe com o integralismo, ele já está no Rio de Janeiro, não é? E ele vai assumir a ação católica, ele vai liderar esse movimento interno à igreja, chamado Ação Católica, né? Então, assim, na Ação Católica, ele vai trazer do integralismo, primeiro, essa relação com as massas. O integralismo era um movimento de massas, primeiro, e segundo, a mentalidade de direita, a mentalidade reacionária. Por isso que eu digo, Dom Helder foi, desses bispos católicos que mudaram da direita para a esquerda, aquele que mais conhecia a mentalidade da direita. E de um modo geral, a direita brasileira odiava Dom Helder porque Dom Helder foi um deles. Então o ódio a quem foi um dos nossos é muito maior do que quem não é dos nossos, né? Isso até na esquerda é assim também, né? Então, assim, Dom Helder era muito odiado pela direita porque ele foi um deles. Agora, eu não diria só que ele foi um deles, eu diria que Dom Helder, ele conheceu a mentalidade deles. Isso não é pouco, né? É uma das coisas que ainda precisa ser estudado nas cartas, documentos e na vida de Dom Helder desse período, né? O período que vai dos anos 30 até a Segunda Guerra, o fim da Segunda Guerra, quando ele larga o integralismo, quando ele rompe com o integralismo, né? Dom Helder rompe com o integralismo, né? Mas ele fica marcado pelo integralismo, porque o integralismo foi um movimento de massas, né? E ao mesmo tempo Dom Helder percebeu como é a mentalidade da extrema direita.
Eu diria que são duas coisas que Dom Helder carregará do integralismo quando ele vai sair, né, das hostes integralistas e vai romper com Plínio Salgado e com o integralismo. Ele rompe formalmente, inclusive, né? Ele rompe formalmente com o integralismo. E eu diria que é fundamental esse rompimento porque Dom Helder passa a ser uma grande liderança na Igreja do Brasil. E mesmo antes de ser bispo, ainda como padre, quando ele é padre no Rio de Janeiro, quando ele vai assumir a Ação Católica Nacional, quando ele vai assumir o Congresso Eucarístico nos anos 50, quando ele vai trabalhar na Cruzada de São Sebastião, tudo isso nos anos 50 antes de ser bispo, né? Depois ele será indicado bispo auxiliar no Rio de Janeiro, né? Aí já é a segunda metade dos anos 50, não é? Bispo auxiliar do Rio de Janeiro. É interessante que ele terá ao seu lado, serão 2 bispos auxiliares do bispo titular do Rio de Janeiro. O outro será Dom José Vicente Távora. Dom José Vicente Távora, depois, antes de Dom Helder inclusive, será nomeado para Aracaju, será o arcebispo de Aracaju, antes do concílio, ali por volta de 62, eu acho. Dom José Vicente Távora será bispo aqui, conhecido como Dom Távora, né? Foi um importante bispo, muito importante, porque Dom Távora criou o MEB. Qualquer dia desse eu vou fazer uma live só sobre Dom Távora, né? Dom Távora criou o MEB, Dom Távora era um bispo mais à esquerda e Dom Távora foi perseguido pela ditadura, né? Eu até diria que a ditadura matou Dom Távora. Ele morreu basicamente em prisão domiciliar, né? Então Dom Távora foi muito perseguido pela ditadura. Dom Távora era amigo pessoal de Dom Helder. E eles dois trabalharam com os bispos auxiliares do bispo do Rio de Janeiro, né? E isso foi muito importante, porque o período carioca de Dom Helder, ele de fato foi muito importante, né? Dom Helder, eu diria que a grande formação de Dom Helder se dará no Rio de Janeiro. O que é que eu chamo de a grande formação de Dom Helder? No Rio de Janeiro, Dom Helder conheceu o que é uma grande cidade, primeiro. No Rio de Janeiro, Dom Helder conheceu as consequências da grande cidade, a pobreza, a miséria, as favelas. O Rio de Janeiro era a cidade das favelas já nos anos 50, né? Dom Helder conhece a cor da população pobre, que são os negros e negras, né? Dom Helder conheceu a dinâmica, digamos assim, dos meios populares. Agora, ao mesmo tempo, Dom Helder vai se aproximando do povo pobre, e vai percebendo a riqueza que é, de certa forma, a criatividade popular para sobreviver, né? Então, assim, a criatividade diária do povo para sobreviver, isso sempre encantou Dom Helder Câmara. Apesar da pobreza, apesar da miséria, sem romantizar a pobreza, sem romantizar a miséria, o povo elabora dinâmicas de resistência que o faz sobreviver diante da inclemência do capitalismo, diante da inclemência da lógica do capital. E Dom Helder percebe essas pequenas resistências, né? Dom Helder gostava de um termo bíblico maravilhoso. Eu não sei se foi ele que inventou isso, mas ele usava muito. Ele chamava de minorias abrâmicas. Ele usava para a igreja, né, as minorias abrâmicas. Isso é uma palavra de Dom Helder, né? As minorias abrâmicas são aquelas minorias que mobilizam, que movimentam, que lideram, tal. Ele aplicava para a igreja, mas também servia para as organizações populares, né? As minorias abrâmicas dentro das maiorias populares. Pô, isso é uma sacada de Dom Helder maravilhoso. E nesse sentido, Dom Helder, ele se projeta nos anos 50, vem toda a política desenvolvimentista de Juscelino, toda a esperança do Brasil, né? O governo Juscelino é um governo que, de certa forma, abriga esperanças. Na época da Bossa Nova, Dom Helder era um homem muito ligado à cultura, era um homem muito simpático à cultura. Dom Helder ia para show de cantores, Dom Helder ia para apresentações musicais. Dom Helder era um homem também da cultura, isso foi uma coisa muito forte nele. Dom Helder era um poeta, não sei se sabem, né? Então Dom Helder Câmara, nos anos 50, ele vai ser muito importante no Rio. Ele vai acompanhar todas as transformações no Rio. O Rio era a capital do Brasil. Dom Helder chega no momento em que o Rio é a grande capital do Brasil, né? O centro em que tudo converge para o Brasil.
Dom Helder foi carioca nesse sentido, apesar de ser cearense, mas ele morou muito tempo no Rio. Foi padre bispo auxiliar no Rio, organizou o Congresso Eucarístico, organizou a Cruzada de São Sebastião, organizou um trabalho com favelas, organizou um trabalho com as populações mais pobres do Rio. Dom Helder marcou muito as populações pobres do Rio. Dom Helder, ele teve uma interação muito forte no Rio, mas também, obviamente, com os políticos percebiam ele, percebiam o potencial dele, sabiam quem era ele, né? Então, Dom Helder, ele acaba sendo uma referência já para a igreja, ali nos anos 50, depois ele é nomeado bispo. Eu até acho que ele vai ser nomeado bispo auxiliar por conta disso, né? E ele fará todo um trabalho como padre, depois como bispo, e aí vem, eu diria, a grande mudança de Dom Helder, que de certa forma foi fundamental para Dom Helder, porque já nos anos 50, Dom Helder percebia que havia um descompasso entre a igreja e o mundo moderno. O mundo moderno avançava cada vez mais e a igreja se fechava cada vez mais. Dom Helder sempre foi contra o fechamento da igreja. Para Dom Helder, o mundo moderno não é o mundo do pecado. Para Dom Helder, o mundo moderno não é o mundo da desgraça, da derrota. Na verdade, a igreja teria que entrar no mundo moderno. Isso sempre foi um problema para o setor da igreja conservador, né? Eu diria que aí começa a primeira grande divergência de Dom Helder com o setor conservador da igreja, porque o setor conservador da igreja queria fechar a igreja, fazer ela voltar para dentro de si e, de certa forma, condenar o mundo moderno. Essa era a lógica, não é, dos dois papados de Pio XI e Pio XII, que era se fechar para o mundo moderno, criticar o mundo moderno como o mundo do pecado. Então, a igreja contra o mundo. Dom Helder era contra isso. Dom Helder era o contrário disso. Dom Helder era um homem mundano, da mundanidade. Mundano aqui não tem nada de pejorativo. Eu vou usar o termo que é um termo usado pelo crítico Eduardo Said, o crítico palestino. Ele usa a categoria mundanidade. Dom Helder era um homem da mundanidade, tá certo? Isso é fundamental. Dom Helder era um homem da mundanidade. E a mundanidade para Dom Helder era, acima de tudo, fazer com que a igreja se inserisse no mundo moderno. A igreja se inculturasse no mundo moderno. Para Dom Helder era fundamental que a igreja se inculturasse, assumisse a cultura do mundo moderno, entrasse na cultura do mundo moderno para mudar essa cultura, né? Você não muda o que não conhece, você não muda o que não se insere, você não muda aquilo que você não participa. Isso não existe. Não se muda as coisas apenas pelo cérebro, até porque pelo cérebro você não muda nada. Já dizia Marx em 1845, né, na ideologia alemã. Acreditar que pode mudar as coisas só pelo cérebro é uma das formas da ideologia, segundo Marx. Então veja, Dom Helder, ele acreditava que era fundamental esse diálogo com o mundo moderno. Só que a igreja parecia caminhar para trás, né? Quando vem o Concílio Vaticano II, quando vem primeiro a eleição de João XXIII em 58, em 59 ele convoca o concílio começa a ser realizado ali no começo dos anos 60, vai até 65, né? Então assim, o Concílio Vaticano II ele muda a igreja. E Dom Helder recebe o concílio de maneira muito ardorosa, muito animada e tal, e ele participa do concílio ardorosamente como bispo e, acima de tudo, ele é um dos responsáveis pela transformação da igreja através do concílio. Em 64, já no finalzinho do concílio, Dom Helder é nomeado para a Arquidiocese do Recife e Olinda, não é? Ele é nomeado como bispo titular da Arquidiocese do Recife e Olinda exatamente em 1964, um pouquinho antes do golpe, né? Ele assume a diocese, vem o golpe militar, e aí eu diria, Dom Helder já assume a arquidiocese no olho do furacão. Só que veja bem, quando Dom Helder assume a arquidiocese, ele já era uma figura conhecida internacionalmente, por conta do Concílio Vaticano II, por conta das viagens dele, por conta da experiência do Rio de Janeiro e por conta da relação que ele tinha pessoal com o Papa Paulo VI. Ora, nesse sentido, Dom Helder era uma figura chave para a igreja no Brasil. Dom Helder tinha sido o fundador da CNBB, Dom Helder tinha sido o primeiro estrategista da CNBB. Então, Dom Helder era a figura mais importante da igreja no Brasil e da América Latina. Dom Helder era uma figura muito conhecida no Vaticano por conta da relação dele com o Papa Paulo VI. E Dom Helder era, ali a partir de 64, a liderança da igreja. Vem a ditadura, só que tem um problema. A ditadura militar, ela vem através de um golpe. O golpe de 64 foi apoiado pela própria igreja.
A igreja apoiou o golpe, inclusive Dom Helder, né? Porque havia aquela preocupação com o governo João Goulart, inflação, desordem, república sindicalista, comunismo, porque o PCB estava apoiando o governo Jango. Então, assim, havia a paranoia do anticomunismo, ainda estava presente na igreja em 1964. Eu até diria que a paranoia do anticomunismo e a ascensão de uma classe média católica de direita foi fundamental para a igreja apoiar o golpe de 64. Né? Foi fundamental. E eles apoiaram, aquelas senhoras ricas organizaram as famosas marchas com Deus pela liberdade, né? Imagine. Essas marchas já foram organizadas desde novembro de 63, meses antes do golpe de 64, as marchas já estavam na rua, né? E a igreja estava demonstrando seu apoio aos militares se assim eles dessem um golpe. E eles deram um golpe. Dom Helder, mais uma vez, assim como ele fez com o integralismo, ele fez uma autocrítica, não é? E ele percebeu que o golpe de 64 não tinha nada de revolução, foi um golpe militar e os militares queriam, na verdade, implantar uma ditadura, dizendo que era democracia, né? Então Dom Helder, ali já 68 para 69, ele rompe com os militares. Tem o assassinato do padre Henrique, 69, que era auxiliar de Dom Helder, aí faz ele romper de vez. O caso da Madre Maurina, também em 69, em Ribeirão Preto, foi uma freira que foi presa injustamente, acusada de comunista, e na cadeia ela foi torturada e estuprada, né? Então isso fez com que azedasse de vez as relações entre igreja e ditadura. Só que tem um detalhe: a maioria dos bispos que tinham sido nomeados por Paulo VI romperam com os militares, é fato. Só que alguns bispos mais velhos e tradicionalistas mantiveram os laços com a ditadura, mantiveram o apoio ao golpe e à ditadura. É o caso, por exemplo, de Dom Antônio Castro Maia, que era bispo de Campos, que vai ser considerado o mais tradicionalista dos bispos brasileiros. Dom Geraldo de Proença Sigô, que era bispo em Jacarezinho, não é? Esses dois bispos vão se aproximar de um movimento chamado TFP, que nasce em 61, Tradição, Família e Propriedade, nasce em São Paulo, liderado por um leigo católico, bem católico, chamado Plínio Corrêa de Oliveira. Plínio tinha sido da Ação Católica, tinha sido deputado de direita por São Paulo, ligado à Igreja Católica. Plínio era o grande intelectual orgânico da direita brasileira católica, né? Eu até diria que o primeiro grande movimento de extrema direita, porque a direita católica sempre existiu desde o século XIX e início do século XX, com o Instituto Jackson de Figueiredo, o Cardeal Lema. Então, uma direita católica já existia no Brasil, né? Agora, uma extrema direita, no sentido integrista, identitário, no sentido de uma volta triunfalista da igreja no sentido de Cristo Rei, isso é uma coisa muito forte na TFP, Tradição, Família e Propriedade. No Brasil, quem melhor estudou a TFP fora da TFP como historiadora foi a historiadora de Santa Catarina, Gisele Zanotto. Guarde bem esse nome, Gisele Zanotto. Ela tem uma tese de doutorado sobre a TFP. Eu acho que a primeira tese de doutorado é dela, a primeira tese de doutorado. Eu acho que trabalho de mestrado, artigo, ensaio, sempre teve sobre a TFP. A TFP, ela foi muito badalada nos anos 60 e 70. Ela cai a sua força nos anos 80, né? Mas os anos 60 e 70 foram anos de organização da TFP, tendo à frente Plínio Corrêa de Oliveira. Gisele Zanotto, ela escreveu uma tese de doutorado sobre a TFP, né? Um trabalho, eu diria, interessantíssimo, né? Um trabalho que eu li. A tese de doutorado, o título dela foi defendida na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, em 2007. A tese de doutorado de Gisele Zanotto é intitulada assim: Tradição, Família e Propriedade, as idiosincrasias de um movimento católico. Tese de doutorado 2007, Gisele Zanotto. Eu recomendo essa tese. Ela escreveu um artigo também neste livro, intitulado Intelectuais Católicos.
Intelectuais e Militância Católica no Brasil, Intelectuais e Militância Católica no Brasil. Ela escreveu um artigo muito bom intitulado Plínio Corrêa de Oliveira, Intelectual da Reação, Militante do Conservadorismo e Cruzado da Contra-Revolução. Esses três termos que Gisele Zanotto dá no seu artigo aqui, eu estou falando do artigo, tá certo? O artigo que ela escreveu. Não é neste livro sobre intelectuais católicos no Brasil. Gisele Zanotto, ela usa três termos que eu acho fundamental para definir Plínio Corrêa de Oliveira e a TFP. Ela diz assim: Plínio Corrêa de Oliveira, 2 pontos. Intelectual da Reação, 1. Militante do Conservadorismo, 2. E Cruzado da Contra-Revolução, 3. São as três definições que sintetizam toda a trajetória de Plínio Corrêa de Oliveira e, consequentemente, da TFP. Por que esses três termos consolidam uma visão de Plínio Corrêa de Oliveira? Vamos lá. Primeiro, Plínio Corrêa foi um intelectual da reação. Perfeito. Plínio Corrêa ficou contra o Concílio Vaticano II desde o começo. Ele reagiu ao Concílio Vaticano II. Ele se tornou um reacionário ante o Concílio Vaticano II. Ele era um reacionário perante qualquer mudança moderna da igreja. Ele não aceitava nenhuma mudança na igreja através da modernidade. Então Plínio era de fato um intelectual da reação. Segundo, ele foi um militante do conservadorismo. Sim, sim. Ele militava mesmo, ele não era um conservador de cabeça, ele não era um conservador de gabinete, ele não era um conservador de igreja, ele era um conservador do mundo, ele militava pelo conservadorismo. A ponto de ele criar uma organização institucional paramilitar que foi a TFP, com esse nome: Tradição, Família e Propriedade. Não esqueçam, né, os termos e tal. Então Plínio foi um militante do conservadorismo. E terceiro, ele foi um cruzado da contra-revolução. Cruzado aqui é aquele termo medieval, né? A cruzada contra os árabes. Então, cruzado aqui é aquele dogmático que só pensa em guerra, tal. Esse é o cruzado. Então, ele é um cruzado da contra-revolução. Ele militava diuturnamente contra qualquer revolução. Entenda-se, a revolução para ele era coisa de comunista, era coisa de socialista, etc, etc. Plínio Corrêa de Oliveira era um anticomunista. Só que Plínio Corrêa de Oliveira era um inteligente. Plínio Corrêa de Oliveira não era burro, né? Tem muita gente da extrema-direita católica que é burro, mas não era o caso de Plínio Corrêa de Oliveira. Plínio Corrêa de Oliveira tinha formação, era inteligente, era estrategista. E era uma figura de mentalidade reacionária, né? Então, nesse sentido, Plínio Corrêa de Oliveira, ele percebe que não só está havendo uma mudança na igreja, não é? Com o Concílio Vaticano II, está havendo uma transformação da igreja. E que era necessário atacar aqueles que estavam mudando a igreja. Isso era uma percepção de Plínio Corrêa de Oliveira. Era preciso, foi uma decisão dele e de seus asseclas na TFP, os asseclas da TFP de Plínio Corrêa de Oliveira. Nós precisamos combater a escalada comunista dentro da igreja. Eles escreveram um livro sobre isso, a escalada comunista dentro da igreja. Eles escreveram esse livro, distribuíam gratuitamente e tal. Esse livro foi produzido no meio ali dos anos 70, né? A Igreja perante a Escalada Comunista. Isso é um livro da TFP, capa dura, grande, com aquelas fotos malucas deles. E toda a estrutura delirante, né? Porque Plínio Corrêa de Oliveira era um delirante, personalista, adorava o culto da personalidade dele e da mãe. A TFP é uma seita miserável, né? Sempre foi uma seita. E seu desdobramento hoje não mudou muito, né? Houve uma briga, quando Plínio Corrêa de Oliveira morreu nos anos 90, houve uma briga pelo espólio da TFP, pelo dinheiro e pelos prédios da TFP, né? Que eles tinham dinheiro, né? Eles ganhavam dinheiro da burguesia e do latifúndio brasileiro, né? Foi assim que Plínio ficou ainda mais rico, né? Ele já vinha de família rica, né? Então Plínio Corrêa de Oliveira, ele, com a morte dele, há uma divisão, há um racha na TFP. Vai nascer os Arautos do Evangelho e vai nascer o IPCO, Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira é inimigo, vê que coisa, né? É inimigo dos Arautos do Evangelho. Os Arautos do Evangelho não gostam do Instituto Plínio Corrêa. Eles eram tudo junto. Quando Plínio morreu, se separaram por conta do espólio, da grana e do poder, obviamente, né? Então, assim, a TFP, ela passa a ser a grande inimiga das reformas do concílio, a grande inimiga das conferências episcopais latino-americanas de Medellín e Puebla, e ela passa a ser
inimiga dos bispos progressistas. Ora, dentre os bispos progressistas, o pior de todos para a TFP era Dom Helder Câmara. Então a TFP enviou carta para Dom Helder, a TFP enviou carta para o Vaticano denunciando Dom Helder, a TFP chamava Dom Helder de comunista, a TFP dizia que Dom Helder não rezava, a TFP dizia que Dom Helder na verdade era um infiltrado na igreja, que Dom Helder estava assessorado por indivíduos de esquerda, comunista e tal. Eu me lembro de uma carta que eles escreveram, hoje eu até postei um pedaço dela nas redes. Em 1968, Plínio Corrêa de Oliveira escreveu uma carta contra o padre Zé Comblan, o padre Zé Comblan tinha sido expulso do Brasil pela ditadura e estava na Bélgica, né? Dom Helder vai visitar o padre Zé Comblan na Bélgica, ali por volta de 68, ali um pouquinho antes do AI-5. E o padre Comblan, ele era persona não grata no Brasil pela ditadura, né? E a TFP pega a foto de Dom Helder visitando o jovem padre Comblan e denuncia, porque Comblan tinha elaborado documentos para a CNBB, que segundo a TFP eram documentos comunistas, subversivos, etc e tal. Então Comblan era acusado de comunista. Dom Helder apoiando Comblan significava dizer que Dom Helder apoiava os comunistas, né? Então havia toda uma reação da TFP, não é, com relação a Dom Helder Câmara. Agora, a TFP, ela teve uma vantagem. Qual foi a vantagem da TFP? A ditadura. Como a TFP apoiou o golpe de 64 e continuou apoiando a ditadura, a TFP sempre foi de extrema direita, sempre foi reacionária, ela também se beneficiava da ditadura. Então, assim, é aquela velha história, né? Eu apoio vocês, vocês me apoiam. Eu apoio a ditadura me apoia. A TFP fez isso, né? Foi um jogo, inclusive. Plínio Corrêa de Oliveira teve carta branca da ditadura para fazer o que quisesse. E ele fez o que quis, né? Denunciou bispo, denunciou padre, escreveu carta, inventou história sobre vida de padre e bispo de esquerda. E o privilegiado dele era Dom Helder, porque para a TFP, Dom Helder era o bispo mais perigoso da Igreja Católica brasileira ali depois dos anos 60. A TFP elegeu Dom Helder como o maior inimigo dela e, consequentemente, inimigo da igreja, porque Plínio Corrêa de Oliveira, além de um desequilibrado mental, ele era também um megalomaníaco. Ele era inteligente, mas era um megalomaníaco, né? Ele acreditava num tal reino de Maria, que é uma heresia. Ele acreditava num monte de bobagem que poderia acontecer no mundo. Ele meio que queria incorporar elementos de profeta. Ele achava que era um profeta, tal. Imagina, um imbecil daquele ser profeta. Então, assim, Plínio Corrêa de Oliveira era um delirante completo. E, consequentemente, um delirante inteligente, porque ele não era um delirante burro, né? Então, ele era um estrategista, ele criou a TFP, e ele era o cérebro da TFP, né? Pelo menos nos anos 60, 70 até 80. Então, nesse sentido, Dom Helder foi eleito como inimigo. E, consequentemente, Dom Helder sabia disso, né? Dom Helder tinha plena noção, assim, ele não tinha nenhuma dúvida com relação o que a TFP pretendia para o Brasil e para ele. Então, assim, Dom Helder viveu aquilo que o historiador Jacó Gorende chama de combate nas trevas, né? Combate por baixo, né? Combate nas trevas, né? Dom Helder viveu seu combate nas trevas com a TFP. A TFP de um lado, Dom Helder do outro, e a briga subterrânea acontecendo, né? Porque Dom Helder sabia do perigo da TFP e a TFP sabia do perigo de Dom Helder. Então foi um embate de gigantes, não é? E de certa forma Dom Helder venceu o debate, porque Dom Helder conseguiu isolar a TFP. Dom Helder conseguiu tirar a TFP de se aproximar do Papa Paulo VI. Então Dom Helder meio que foi um muro em relação ao Papa Paulo VI. Dom Helder era um problema, porque o Papa Paulo VI não recebia a TFP por causa de Dom Helder. Essa foi a tese da TFP e eu acho que é verdade mesmo. Dom Helder afastou a TFP da CNBB e da igreja. Os bispos ligados à TFP, Dom Helder afastou da CNBB, não é, que era o caso de Dom Antônio Castro Maia e Dom Geraldo Proença Singor. Dom Helder afastou Plínio Corrêa de qualquer cargo na igreja, principalmente a partir da CNBB. Então, assim, Plínio ficou isolado na TFP e ele ficou muito puto, com muita raiva, porque ele era uma liderança, ele era da ação católica, ele participava das atividades da igreja, e a igreja começou a escantear Plínio Corrêa de Oliveira. Ele ficou muito chateado, ficou muito magoado, porque ele dizia que deu a vida à igreja e a igreja agora não queria nada com ele. Ora, a igreja, de fato, Dom Helder liderou
internamente à igreja, de maneira silenciosa, uma campanha contra Plínio Corrêa de Oliveira. E Dom Helder acertou e, de certa forma, Dom Helder foi aquele nome que liderou a igreja contra esse extrema-direita. Esse lado de Dom Helder, um militante contra a extrema-direita, ainda merece ser estudado, né? Tem um capítulo no livro do Eduardo Ronald, que eu gosto muito desse livro aqui, Dom Helder, Câmara, Quando a Vida se Faz Dom, do historiador Eduardo Ronald. Eu já mostrei aqui no começo da live, estou mostrando de novo. Há um capítulo aqui sobre Dom Helder e a ditadura, né? Dom Helder e a direita. Eu acho que o historiador Eduardo Ronald, ele esboça essa ligação, não aprofunda, mas esboça. E ele diz umas coisas muito interessantes. Dentre elas, uma coisa que eu acho que merece um aprofundamento, né? Como Dom Helder combateu a extrema-direita católica dentro do catolicismo, por dentro da igreja, de maneira subterrânea. Isso dá um trabalho maravilhoso, né? Porque é um lado de Dom Helder pouco explorado, pouco estudado. Dom Helder combateu essa extrema-direita, né? Ele combateu, e eu diria mais, ele combateu efetivamente, ele combateu na prática. Ele elaborou toda uma estratégia pastoral, política, separou da CNBB, e ele colocou a CNBB no rumo de uma pastoral social, né? No rumo das pastorais sociais. Dom Helder é o grande mentor das chamadas pastorais sociais no Brasil, CPT, CIMI, o trabalho com camponeses, com indígenas, o trabalho urbano das comunidades eclesiais de base. Dom Helder está na base do que tem de mais progressista de toda a Igreja Católica desde a década de 60 e a década de 70 e a década de 80, quando ele atuou firmemente no Recife e Olinda. Então, Dom Helder, ele é uma figura absolutamente chave, né? E ele teve esse embate com a extrema-direita católica e ele soube, de certa forma, fazer esse embate, né? Eu estou dizendo isso a propósito de quê? A propósito de que eu gostaria muito que a CNBB soubesse disso, eu gostaria muito que a CNBB atual, a direção atual da CNBB soubesse disso, lesse, procurasse ler e conhecer esse Dom Helder e como ele combateu a extrema-direita, porque hoje a Igreja Católica volta a estar acossada por uma extrema-direita, não é mais a TFP. A TFP não existe mais, hoje é os Arautos do Evangelho, é o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, é esse Bernardo Kister e é principalmente o Centro Dom Bosco. Eu diria que a organização de extrema-direita mais virulenta, né, e que tem um impacto grande dentro da igreja é o Centro Dom Bosco do Rio de Janeiro, que nasceu em 2016. E eu acho que está na hora da CNBB entrar em campo, né? A CNBB está muito quieta, muito calada, muito omissa, né? Isso é muito ruim como entidade que teve um papel fundamental que teve durante a ditadura. A CNBB foi chave. Hoje ser uma instituição que está no muro, uma instituição apagada, uma instituição que escreve notas anódinas, notas que não diz nada, que nem fede nem cheira. A CNBB tem que demarcar um campo, demarcar uma posição. Tá na hora. Eu diria que já está ficando tarde. A direita está solta, a extrema-direita católica está solta, dizendo o que quer, fazendo o que quer. Significa dizer, cavando uma divisão imensa dentro da igreja. CNBB deveria estar em alerta e eu acho que a experiência de Dom Helder Câmara no enfrentamento à TFP poderia ser um exemplo para a CNBB hoje. Eu hoje não tenho mais dúvida disso, né? Eu, desde 2018 que eu estudo a extrema-direita católica nas redes digitais, né? E é notório o crescimento dessa gente, a monetização dos canais, a grana e toda uma militância de extrema-direita contra a modernidade, contra o Concílio Vaticano II, contra a Conferência Episcopal de Medellín e Puebla, contra Dom Helder e principalmente contra o Papa Francisco. O ódio hoje da extrema-direita católica acontece na figura do Papa Francisco e na teologia da libertação. Então, nesse sentido, eu lamento que a CNBB esteja como está. Deveria estar mais ativa, deveria estar se comunicando mais, deveria ter um canal muito presente nas mídias digitais, deveria estar militando de fato comunicacionalmente nas mídias alternativas para combater a extrema-direita e ao mesmo tempo estar prestando atenção no que a extrema-direita está fazendo. Eu acho que é fundamental. A igreja parece que está um caos, inclusive. A imagem que se passa fora do Brasil é que a Igreja Católica no Brasil está um caos. Sem uma grande liderança, a CNBB é amordaçada, silenciada ou auto-silenciada, não é? E padre fazendo o que quer, seminário
formação cada vez mais tradicionalista e reacionária. Seminarista só quer saber de batina preta, é a única coisa que eles querem é batina preta. Então, assim, uma coisa terrível a igreja está passando. Então, é fundamental que a CNBB entre em campo no espírito de Dom Helder Câmara, procurando entender como Dom Helder Câmara brigou com a extrema-direita católica, que era a TFP, à época, e como ele combateu a STFP e como ele venceu a STFP. Deveria ser um exemplo para nós, um exemplo para a CNBB, um exemplo para o clero progressista brasileiro. Paciência, né? Tá aí. A realidade está aí. Não é porque nós não queremos ver uma coisa que a coisa não existe, né? Tomemos cuidado, tá? Então, no mais, minha gente, é isso. Agradeço demais a paciência de todos. Minha live geralmente dura 50 a 60 minutos, né? A live de hoje foi sobre Dom Helder, a ditadura e a TFP, Tradição, Família e Propriedade, e como Dom Helder enfrentou a TFP. Espero que tenha deixado claro para vocês. Indiquei 2 livros sobre Dom Helder e um livro sobre os bispos e a ditadura, não é? Importante dizer sempre que essa live faz parte de outras lives sobre a memória da ditadura. Esse ano, 2024, são 60 anos do golpe de 1964. Recobremos a memória. E viva Dom Helder, e viva a democracia e ditadura nunca mais. Grande abraço, minha gente, e até a próxima live.